o conceito de uma função convexa ou côncava num intervalo. Aulas passadas nós abordamos o conceito de uma função ser crescente ou estritamente decrescente no intervalo. Tá? Hoje é convexidade. Tá? A convexidade de funções, a definição da convexidade de funções passa pela definição de subconjunto convexo do R2. Primeiro, quando você tem dois pontos do plano cartesiano R2, tá? Você está lá no plano cartesiano R2, XY, e pega dois pontos, tá? Dois pontos A e B. O segmento ligando esses dois pontos, segmento de reta ligando esses dois pontos, é denotado assim. Tá? Isso é o segmento de reta que liga dois pontos. Tá? E cabe a seguinte definição. Silêncio. Definição. Seja S um subconjunto de R2, tá? Vamos dizer ômega. Para você se acostumar com a letra D. Seja ômega um subconjunto do R2. Nós dizemos, do plano, tá? Subconjunto do plano, estou pegando o plano cartesiano. Nós dizemos que ômega é convexo quando o segmento AB está contido em ômega, quaisquer que sejam os pontos A e B pertencentes a ômega. Então, por exemplo, se você considerar esse conjunto aqui, ó, esse conjunto ômega, conjunto assim, bem retinho, bem. Esse conjunto aqui é um esboço. Você pega esse conjunto aqui, esse conjunto ômega, ele é o esboço de um conjunto convexo. Por quê? Porque quaisquer que sejam os dois pontos A e B dentro de ômega, o segmento que os une, o segmento de reta de extremos A e B, está contido em ômega. Quaisquer que sejam. Isso não é verdade para esse conjunto ômega aqui, ó. Se eu considerar como sendo ômega esse conjunto não é convexo. Por quê? Bem, por exemplo, esse segmento de extremos C e D, com C e D em ômega, está contido em ômega. Mas se você pegar esse aqui, ó, não está. O A pertence a ômega, o B também pertence a ômega, e o segmento AB não está contido em ômega. Você concorda? Quer dizer, se o bordo do conjunto, vamos dizer assim, se o limite do conjunto tem uma entrada para dentro do conjunto, o conjunto deixa de ser convexo, tá? Então, esse conjunto ômega aqui eu tenho um exemplo do conjunto que é o quê? Convexo. Esse conjunto é convexo, e aqui é um exemplo de um conjunto que não convexo. Ou seja, é ômega não convexo e aqui ômega convexo. Entendeu? O interior de uma circunferência é um conjunto convexo. O interior do retângulo é um conjunto convexo. O interior do triângulo é um conjunto convexo. Mas não necessariamente o quadrilátero é convexo. Por exemplo, esse quadrilátero aqui, ó, esse quadrilátero aqui,
Esse quadrilátero aqui, ele é convexo? Hã? Não é convexo. Por quê? Porque eu consigo 2 pontos dentro dele, tal que os segmentos que os unem não está contido nele. Tá? Enquanto esse é convexo, né? Esse aqui é convexo. Todos concordam que esse conjunto aqui é convexo? Hã? Se você pegar quaisquer 2 pontos dentro desse conjunto, o segmento que os une está contido no conjunto. O segmento não passa por fora do conjunto. Então, mais um exemplo aqui. Isso aqui é um quadrilátero não convexo. Não convexo. Enquanto esse é convexo. Tá? E o que é que isso tem a ver com convexidade de função? Ou concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo de uma função? Tem tudo a ver. Afinal, a palavra função convexa ou função não convexa, gráfico com concavidade voltada para cima, gráfico com concavidade voltada para baixo, isso tem tudo a ver com o conceito de conjunto convexo. Se não, vejamos. Sejam. Olha a consideração. I contido em R, um intervalo. Intervalo. Você reiniciou? Tá contando o tempo aí? Vamos lá. Seja um I contido em R, um intervalo. F, uma função definida em I, ou seja, I está contido no domínio dessa função, tá? G, vamos chamar de G, o gráfico da função f restrita ao intervalo I, G, o gráfico da função f restrita ao intervalo I, e ômega, o seguinte conjunto, tá? O conjunto formado por cada par ordenado xy do R2, tal que o x pertence a I, tá? E o x pertence a I, e o y é maior que ou igual a f de x. Vocês conseguem vislumbrar quem é esse conjunto? Enxergar quem é esse conjunto? Conjunto formado por cada par ordenado xy de R2, tal que x está em I, e o y é maior que ou igual a f de x. Tá? Quem é esse conjunto? Esse conjunto, ó, vamos supor, aqui é o sistema de coordenadas. Você tem o sistema de coordenadas cartesianas, mas vou desenhar só o eixo x, tá? Você tem aqui o eixo x. Aqui está o intervalo I. Eu o represento dessa forma, pois eu não sei se ele é aberto, se ele é fechado ou se ele é semi-aberto, tá? E eu vou pegar uma limitação aqui dessa região, cara, aqui para cá. E ao longo de I, só me interessa o gráfico de F ao longo de I, porque G é o gráfico de F restrito a I. Então, ao longo de F, você tem um gráfico de F daqui para cá. Aqui, gráfico de F. Eu vou desenhar, vou exagerar mais, cada dos meus objetivos. O gráfico de F. Aqui. Suponho que o gráfico de F seja assim. Pronto, isso aqui é o gráfico de F, é a região G. G é o gráfico de F restrita aí. E sabe quem é ômega? Ômega é o conjunto formado por cada par ordenado xy, tal que o x pertence a I. Ó, o x está em I, a abscissa do ponto x está em I, está aqui o x está em I. E o y é maior que ou igual a f de x. Quem é f de x? É esse tamanho daqui para cá.
Então, para o x, para o y ser maior que ou igual a f de x, o ponto em consideração tem que estar o quê? No gráfico ou acima dele. Correto? Então, esse é um ponto que satisfaz essa condição. O x pertence aí, a sua abscissa está aí e a sua ordenada é maior que ou igual a f de x. Portanto, a minha região ômega é essa região aqui em cima. Concorda? É a região que vai de onde? Do gráfico, quer dizer, da restrição do gráfico de f para cima. Essa é a minha região ômega. Concorda? Incluindo o gráfico. Ela faz parte. Tá? E me interessa o caso em que essa região seja o quê? Convexa. Porque quando essa região for convexa, você diz que o gráfico de f, você diz que AF em I é uma função convexa. Isto é, também você diz, isto é não, também você diz que o gráfico de f ao longo de I tem concavidade voltada para cima. Veja, perceba, essa região que eu desenhei aqui, ela é convexa? Não, claro que não. Porque se eu pegar esses dois pontos aqui, o segmento que os une passa por fora desse conjunto. Para essa região ser convexa, visualmente, você percebe que você tem que ter algo dessa parecido com esse esboço aqui, ó. Para essa região ser convexa, você precisa ter algo assim. Está aqui o I. Está aqui o I, tá? Limitação aqui. Para essa região ser convexa, o gráfico de f tem que fazer algo assim, ó. Você concorda? Né? Não pode ter uma reentrada, tá? Na região ômega. Então, a região ômega, para ser convexa, o gráfico de f tem que fazer isso. Tá? Ou seja, ômega é convexa quando o gráfico de f faz isso. Mas isso não é definição. Isso não é definição de ser convexa, porque senão você toda a vida, para saber em que intervalos uma função é convexa, você tem que fazer o gráfico primeiro. E não é assim que a banda toca, tá? Não é o conhecimento do gráfico que vai te dizer aonde a função é convexa ou não. É diferente, é o contrário. É o conhecimento de onde ela é convexa ou ela é côncava, não dá definição, que vai te permitir exibir, esboçar o gráfico da função com mais fidelidade. Tá certo? Então eu preciso, para isso eu preciso de uma definição matemática dessa região ser convexa. Bem, eu já tenho uma definição matemática. Um subconjunto de S é convexo quando o segmento que une quaisquer dois pontos desse conjunto está contido no conjunto. E observe uma coisa. Para essa região aqui ser convexa, basta o seguinte, que qualquer segmento ligando dois pontos do gráfico esteja dentro da região. Concorda? Não, Romildo, a definição não é essa. A definição é uma região é convexa quando quaisquer dois pontos de ômega, quando, para quaisquer dois pontos de ômega, o segmento que os une está contido em ômega. Mas isso vai acontecer seguinte. Isso com certeza acontecerá quando o segmento ligando quaisquer dois pontos do gráfico estiver onde? Estiver em ômega. Concorda? Então eu passo a convexidade, tá? A convexidade dessa região ômega, que diz respeito a quaisquer dois pontos dentro de ômega, né? O segmento que os une está contido em ômega, tá?
ela é levada agora, tá certo? Para um outro nível. Qual é? Essa região é convexa quando qualquer segmento ligando dois pontos do gráfico está contido em ômega. Mas quando é que esse segmento está contido em ômega? Ora, quando o seu interior está acima do gráfico. E eu consigo caracterizar matematicamente isso pelo seguinte, tá? Dados A, B e I, observe aqui, ó, a construção matemática que eu vou fazer. Dados AB pertencentes a I com A menor do que B, eu tô nessa situação aqui, ó. Eu tô nessa situação aqui, tá? Essa situação geral. A função afim. A função afim. Função afim, você sabe quem é, né? A função da forma, né? Uma constante vezes x mais outra constante b para todo x real, cujo gráfico é uma reta. Entendeu? Veja bem, nós sabemos o seguinte, só há uma função afim cujo gráfico passa por esses dois pontos, concorda? Se eu pegar dois pontos distintos, só há uma função afim cujo gráfico passa por esses dois pontos. Então, dados A, B e I com A menor do que B, a função afim H de R em R, vírgula, tal que H de A, tá? H de A é F de A. Você está entendendo? Vou pegar dois pontos aqui AB, A e B, tá? Tá bom? Tal que H de A é igual a F de A. E H de B é igual a quê? F de B. Estou querendo a função afim. Eu estou querendo a função afim cujo gráfico é a reta suporte desse segmento. Ela é dada por. Bem, ela é dada por isso aqui, ó. H de x é igual a F de B menos F de A. Vou colocar de outra forma. É igual a F de A mais F de B menos F de A sobre B menos A vezes quem? X menos A. Você concorda que qualquer que seja o x real, você concorda que isso aqui é a lei de formação de uma função afim? Porque uma função afim é uma constante vezes x, está aqui, eu tenho uma constante vezes x, mais outra constante. Quem é a outra constante? Essa constante vezes menos A mais F de A. Isso é uma função afim. Agora, é uma função afim que no ponto A é F de A? Calcule H de A. Quem é H de A? Isso aqui dá zero. Então dá F de A. É uma função afim que no ponto B é F de B? É, porque quem é H de B é F de A, mais essa constante vezes B menos A. Cancela B menos A com B menos A, fica F de A mais F de B menos F de A, que dá F de B. Então, esta é a função afim que satisfaz essas duas condições aqui. Correto? Entendido? Entendido? Diga. Você não entendeu o quê? Isso aqui não é uma função afim? O gráfico, eu estou querendo uma função afim cujo gráfico passa por esses dois pontos. Então, essa função afim, o seu gráfico deve ter que coeficiente angular? Isso aqui, o coeficiente angular tem que ser isso aqui. E o coeficiente angular do gráfico de uma função afim é o termo que multiplica o x. Não é adivinhação não, isso aqui. Porque eu tenho esse conhecimento. O coeficiente angular do gráfico de uma função afim é o